Viva! Novamente, amigos do YouTube. Desta vez, outra leitura fabulosa, incrível, uma história de sobrevivência, escrita por Laura Hillenbrand. Foi escrita em 2010. Esta escritora norte-americana fez uma investigação de cerca de 7 anos para escrever este livro sobre um homem fantástico, inigualável, cheio de resistência, cheio de humor, que suportou atrocidades nos campos prisionais no Japão, na Segunda Guerra Mundial. O nome dele é Louis Zamperini, um herói, um verdadeiro herói. Esta é a história de sobrevivência mais fantástica que eu até agora li. Louis Zamperini é um italiano, descendente de italianos, americano, que teve uma infância relativamente rebelde, relativamente instável, até o irmão o ter encaminhado para as corridas, para correr, para ser um corredor. E encontrou-lhe o talento e deu-lhe estabilidade emocional. Ele era um otimista, um rebelde, mas muito instável, roubava, enfim. A corrida, o irmão, o fantástico irmão que ele teve, Pete, encaminhou para os Jogos Olímpicos. E nos Jogos Olímpicos, em Berlim, a quando do regime de Hitler, ele chegou a cumprimentá-lo, ele destacou-se pelo seu final, por ter ido muito devagar e de repente teve uma tirada fantástica e ficou famoso. Deu-lhe vontade de viver, deu-lhe um objetivo. Porém, estalou a Segunda Guerra Mundial e ele foi para os aviões, enfim, para a aviação. E perde-se numa tentativa de salvar os colegas. Tem ele mais outros tripulantes, acaba no mar. Acabam por sobreviver 3 e aí que começa a sua odisseia, o seu, digamos, inferno, que só irá acabar 2 anos depois. Eles estão 7 semanas numa balsa. Um dos amigos acaba por morrer, ele e o Phil sobrevivem, e ambos mais tarde vêm a casar, se ficam amigos para toda a vida, conseguem sobreviver 7 semanas numa balsa em pleno oceano. É realmente inimaginável, só lendo o livro para perceber o que é que eles passam e como é que eles conseguem sobreviver. Por fim, são capturados pelos japoneses e o inferno não acaba. E além das condições muito devastadoras de má nutrição, de tortura, de pancada, Louis Zamperini sofre a perseguição, premeditada, constante, de um autêntico psicopata japonês, de um tenente japonês, Watanabe, que o persegue constantemente durante todo o tempo que ele está sobre a sua alçada. O que ele passa com aquele chefe prisional japonês é de tal maneira horrível. Ele tem, o indivíduo tem verdadeiro prazer, quase sexual, só de o espancar. E isso vai-lhe retirando, acaba de alguma forma lhe retirar toda a força, a alma, a dignidade. Aliás, a ideia desse chefe prisional japonês, por sabia que ele tinha sido um herói nos Jogos Olímpicos, era tirar-lhe toda a sua dignidade, toda a sua força espiritual. De certa forma consegue. Ele, depois de ter sido libertado, a guerra acabar, ele sofre um stress pós-traumático fortíssimo, ainda se chega a casar, mas acaba por se refugiar na bebida, os pesadelos constantes. No fundo, ele fica aguilhado, preso ao seu algoz, ele não consegue se desligar do que ele lhe fez. Todo aquele mal que ele fez aquele tempo todo acaba por perseguir. E só consegue se libertar,
da sombra cruel deste chefe prisional, quando um padre, enfim, um indivíduo grande com o nome Graham, o encaminha para Deus, e pela religião e pelo perdão ele consegue entrar em paz consigo mesmo. Ou seja, ele percebe que não tem que fazer vingança. Ele estava a pensar em vingar-se daquele chefe prisional, mas percebe que a melhor maneira de vencer é lhe perdoar. E perdoa-lhe, perdoa os outros captores, outros que também lhe fizeram mal, e chega a ir ao Japão e chega a querer contactar com esse tal chefe prisional tão cruel, mas ele acabam nunca se encontrar. De qualquer maneira, ele encontra paz consigo própria. Luis Zamperini acaba no fim por ser um vencedor. E vive das suas palestras, de tudo que pode relatar e transmitir aos outros sem levar muito dinheiro. Consegue, enfim, dar apoio também a outros prisioneiros e contar a sua experiência. O que eu destaco deste livro maravilhoso, muito bem escrito, fluido, cinematográfico, quase jornalístico, extremamente bem construído. Realmente há um trabalho de pesquisa extraordinário. Este livro é 5 estrelas, como se costuma dizer. Destaca-se não só a escritora, com certeza o seu trabalho, mas a personagem, o herói, a pessoa incrível que foi este Luis Zamperini. Nós acabamos o livro amigas deste indivíduo e querer conhecê-lo. Infelizmente, ele acaba por morrer a 2 de julho de 2014, pouco antes da estreia do filme, que foi a 17 de novembro de 2014. Mas ele ainda chega a ver o filme. Teve 2 filhos, os filhos ficaram muito satisfeitos. Temos imagens na net dele com a Angelina Jolie, onde ela diz que ele é uma verdadeira inspiração. E realmente é um homem incrível. Não é comum nós termos conhecimento de uma pessoa tão fantástica, tão forte, com um humor e um otimismo e uma capacidade de dar a volta às situações. E temos um conhecimento, enfim, através deste livro, do que se passou mais em concreto nos campos prisionais japoneses, que foram realmente terríveis para os americanos. Acho que ainda foram piores do que nos campos na Alemanha ou noutros países, porque os japoneses tinham um desprezo muito grande pelos americanos e também se achavam uma raça superior naquela altura. Recomendo. É um livro não só de certa maneira histórico, ficamos com pormenores do que se passa nessa altura, mas também ficamos a conhecer uma pessoa que infelizmente já morreu com 97 anos, sobreviveu a todas aquelas pessoas, todas que estão envolvidas em toda esta ação, acabam por falecer, infelizmente. Ele sobrevive forte, sempre forte, e acaba por infelizmente morrer numa pneumonia. É uma lição de vida, é uma inspiração, e só o livro é grande realmente, mas lê-se, eu diria, talvez em 10 dias, 15 dias, dependendo da pessoa e do tempo que ela tem. Mas é um livro que não se esquece mais, não vai fazer parte de nós. Eu acho que não podemos esquecer imaginar o que aqueles prisioneiros sofreram nas mãos dos captores. É guerra, mas a crueldade nesta altura vem toda ao de cima. De qualquer maneira, Luis Zamperini é um herói. E só lendo se percebe o quanto herói ele é. Um exemplo, uma pessoa que nós desejaríamos conhecer se pudéssemos. Mais uma vez, recomendação: O Invencível, de Laura Hillenbrand. Um livro fantástico, mesmo fora do vulgar, que não vão esquecer mais. Boas leituras e até à próxima. Beijinhos.